Senhor, né? Então, o que acontece, irmãos? Nós temos que entender cada vez mais, né? E compreender o que o Senhor já está falando no nosso meio, né? Aleluia. O importante, irmãos, é quando nós fecharmos os nossos olhos, o Senhor chamar o nosso nome. Esse que é o importante, né? Então nós só estamos aqui nos esforçando nessa terra, né? Aquilo que Deus nos ensina a não nós fazermos mais aquilo que é errado, continuarmos esforçando aqui na terra, amém, irmão? Então o que acontece? É exatamente o que o Senhor quer falar conosco através da palavra que Ele colocou no meu coração. Glória a Deus. O mundo pode gritar, pode fazer barulho, pode fazer confusão, né? Mas nós sabemos que nada disso vai para o Senhor, mas o nosso louvor vai para o Senhor. Aleluia. A nossa adoração vai para o Senhor. A nossa exaltação vai para o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra seja dada ao Senhor. O nosso louvor seja Ele. A nossa adoração seja Ele. A nossa obra está chegando no trono de Deus. Louva o Senhor, exalta o Senhor, porque o Senhor tem sustentado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou tocado a falar isso, irmãos, para nós entendermos até aquilo que está ocorrendo aqui no meio daquela hora, para a gente compreender como que esse Deus nosso poderoso manda no sol, na terra, na lua, e permite umas coisas acontecerem no momento para entender como que Ele está no nosso meio. Ouve a palavra de Deus nesse momento agora, porque, irmãos, o mundo grita, o mundo às vezes se esfaqueia, o que é isso? Você vai entender agora. O mundo se corta, o mundo se machuca, o mundo se destrói, o mundo machuca aquilo que eles têm, mas não acontece. Mas quando um pequenino abre a boca, mas quando um homem de Deus abre a boca, mas quando a mulher de Deus abre a boca, o céu manifesta a sua glória, o céu manifesta o seu poder. Eu na Maria, ele canta, aí dizem assim, por que eles soltam? Por que eles ficam dessa maneira e dessa forma? Porque aquilo é calor humano, aquilo acontece. Eu voltava do Mineirão até Rondônia. Sabe o que é isso? Calor humano, não é? Arropios, o que é isso? Também que o mundo também sente. Sensações e sentidos que tem no corpo humano. Ah, tá. Então, se é sensações e sentidos que tem no corpo humano, e o mundo também sente em alguns momentos, em algumas horas, que eles estão às vezes felizes, eles sentem. Aí vem a ciência, vem querer dizer e falar que isso é coisa do corpo humano, sim. Mas quando eu estava no Mineirão, eu
Senhor ia lá e cantava e adorava e sentia as sensações que tem dentro do corpo humano. E quando nós vemos para a presença de Deus, a Bíblia diz assim que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aí a Bíblia diz que nós temos que adorar o Senhor desta maneira. Então, se nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, até as células do seu corpo, cada pensamento, até o fio de cabelo também vai adorar. Então, se vai adorar, o seu sentido também está adorando ao Senhor. Então, se nós estamos adorando ao Senhor, é melhor sentir arrepios, é melhor sentir o calor humano, é melhor sentir e sentir também a graça de Deus na casa do Glória Senhor. a Deus! Lá e agora aqui, toma cuidado. É para baixinho, Porque se tá? a gente está muito nessa área da ciência, a gente se perde. Por quê? Porque cada célula do nosso corpo, cada organismo, tudo que está dentro do seu corpo, quando você entra em oração e quando você está em adoração, todo o seu corpo está também em adoração. Por isso que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Mas o mundo está se perdendo e eles que estão enganados. Não é nós, não. É verdade. Não somos nós, não. Nós estamos aqui sentindo a graça de Deus e sendo correspondido por aquele que vive, por aquele que reina, pelo Senhor do universo. Mas no meio do caminho, infelizmente, que não é fácil, que minha esposa hoje louvou, tem uns que não dão ouvido mais. Por isso que nós estamos aqui para entender e aprender. Amém, glória a Deus. Primeira Reis. Glória a Deus. Primeira Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Primeira Reis 18. Primeira Reis 18, 30. Primeira Reis 18, 30. Glória a Deus! Amém? Todos acharam? Primeira Reis 18, 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Israel. Veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se
hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei ao meu Senhor. Louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Eu louvarei ao meu Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Temos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Vamos lá fora. Temos com muita alegria, Dizendo que só o é Senhor Baal, é Baal, é Baal. é Cantemos com muita alegria, dizendo que igreja que o Senhor é Deus. amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Neste momento e nesta hora, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que me ajude nesse momento, Espírito Santo de Deus, que me ajuda todos os dias, me ajuda também a transmitir a tua palavra nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração que não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Mas nós estamos esforçando nessa terra. Irmãos, e o tempo que nós estamos vivendo está tão sério, irmãos, que está tendo ataque dentro das igrejas, está tendo ataque no mundo, mas ataque dentro das igrejas. Os irmãos ouviram? Dentro da onde? Das Das igrejas. igrejas. Tá. Irmãos, nós temos que compreender e buscar entendimento do Senhor para que nós venhamos aguentar e também lutar. Lutar por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, para entender e compreender que Jesus Cristo veio à terra, irmãos. E quando Jesus Cristo veio à terra, Ele veio à terra nos mostrando e falando para nós, irmãos, que nós estamos numa guerra, não é a guerra que está para estourar a qualquer momento no Brasil, não. Isso só está fazendo e mostrando para a gente que está assim, ó. A qualquer momento pode estourar a guerra até no Brasil, irmãos. As forças armadas já estão indo para as fronteiras. A Venezuela está fingindo que está fazendo um treinamento por causa dessa politicaiada, dessa bagunçaiada. Mas o que acontece que a gente está vendo hoje em dia, essa guerra que está estourando, que traz tempo de acontecer, só está reforçando e mostrando para nós: se aperta um pouco mais, presta mais atenção na sua vida, presta mais atenção em você, presta mais atenção na sua conduta, procure todos os dias se analisar, procure todos os dias se observar, procure prestar atenção em
você vai falar, toma cuidado que a sua língua nunca saia do céu da boca à toa. Por isso que o Senhor veio à terra. E no momento que ele veio à terra, ele disse que ele é o general de guerra. Então, se ele é o general de guerra, ele estava formando discípulos para estar lutando essa guerra, que é contra os demônios que estão agindo e infiltrando cada vez mais, através de homens de Deus, de servos do Senhor, para desviar a igreja cada vez mais do foco que é Jesus Cristo, de entender cada vez mais as nossas pisaduras, que devemos passar, que devemos sentir, que temos que aceitar do período que nós estamos aqui na terra, porque primeiramente nós temos que entender que nós somos uma alma, e é essa alma que nós devemos cuidar primeiramente. Então, à medida que nós vamos indo, o Senhor acaba que Ele vai nos colocando em locais que acaba que nos dá ainda pessoas e outras pessoas para a gente estar indo também, ajudando que nós estamos passando, mas nós estamos vivendo essa guerra. Que guerra que é essa guerra silenciosa? O diabo pegava os discípulos, esquartejavam os discípulos, matavam, degolavam, jogavam para ser mastigados por leões, apedrejavam, jogavam em caldeirão, mas a igreja continuou crescendo. Glória a Deus. A igreja continuou crescendo. Temos que buscar, às vezes, que o Senhor faz a gente buscar um pouco de entendimento, para a gente ter entendimento como que Ele vem agindo, e nós vamos entendendo qual é a primeira revelação de Cristo. A primeira revelação de Cristo é o quê? Que nós ali entendemos aquilo que está em oculto, para aquilo que está em oculto, o Senhor mostra a luz, para que aquilo não fique escondido, e o diabo vem implantando e criando, para que nós traga a luz, para que nós não percamos a nossa salvação e conseguimos guiar outras pessoas através da revelação que o Senhor está mostrando, que está em oculto e escondido. Por quê? Porque nós não conseguimos viver no tempo, e o Senhor é Deus de ontem, de hoje, do passado, do presente e do futuro. Aleluia. Satanás tem muitos anos, mais de 1000 anos que ele tem, irmãos. Ele vem estudando a igreja. Glória a Deus. E ele vai usar pessoas com muito intelecto, pessoas com sempre mais sabedoria. Você já não viu quando você está vindo para a presença de Deus, sempre tipo assim, sempre tinha um que às vezes tinha um pouquinho mais de entendimento ali com você, mas você estava vindo para obedecer a Deus, e muitas das vezes era chamado de radical, para aqueles que sempre o que? Os mundanos, porta-lá, que já se perderam, mas o espírito de engano entra lá no coração deles, para tentar te desviar. Essa guerra aí é desde o começo. E é uma guerra que a gente sofre, ainda mais a gente que é pastor, de tentar colocar aquilo na mente das pessoas para mostrar a elas o caminho. Então o que acontece, irmãos? Nós sabemos e entendemos que depois disso, o que ele fez? Usou um homem chamado Constantino, um rei. E esse rei veio e falou que viu um símbolo e falou que era do Deus dos crentes. Aí então ele entrou e falou que era cristão, e passou a viver, parou a perseguição. Ele baixou o decreto, acabou a perseguição. Aí o que aconteceu? Entrou a igreja católica, apostólica, romana. E daí em diante, então, foi infiltrando dentro da igreja. E aí, muitas das vezes, a gente olha assim e fala assim: essa igreja é assim, essa igreja é assim, essa igreja é assim. Não. A igreja está aqui. Essa é a igreja. Aqui é a igreja. Essa é a casa de Deus. Porque essa aqui é a palavra do Senhor. É verdade. Que Ele deixou na terra para mim, para você e para nós, irmãos. Para quê? Para que nós entendêssemos e recebêssemos a revelação que vem daqui de dentro, para então nós colocarmos aquilo em luz,
para que aquilo que está escondido, que o diabo está escondendo, o Senhor nos revela e nós passamos. E a igreja vai caminhando e o Senhor só revelando aquelas coisas que não agradam a Ele. E aí em diante nós sabemos que nós somos uma alma. Nós temos que cuidar de nós. Cuidar como? Na comida, na bebida? Não. Isso é do Senhor. Isso é do Senhor. Eu falo para os irmãos muitas vezes, até o seu trabalho é crescendo de Deus. Não se apegue muito nele, porque senão você pode se perder. É verdade. E perder a salvação. E se entregar para mim por pequenas coisinhas, por causa de um trabalho, se nem de ser milionário, por causa de um trabalho, trabalho demais, cara, e o serviço e a igreja, na igreja? É conta se perder. Aí então ele pegou e entrou dessa forma. Aí a gente costuma ver a igreja católica, naquela época antes, era a igreja católica mesmo, que era uma igreja de Deus, que era a igreja dos discípulos, que eram os servos de Deus, que viviam pregando. Aí depois entrou esse homem e colocou uma falsa base, fingiu que não podia mais perseguir a igreja. Plano de quem? Do maligno. E parou. Agora imagine, agora ficou bom. Ficou bom, ficou pior. Por que ficou pior? Doía no momento, decepava a cabeça ali, tudo ali, subia para a glória. Ele viu que a igreja estava crescendo com aquilo. Dentro. E por isso que nós sabemos que quando o anticristo vier, que já está trabalhando seus adeptos por aí nas igrejas, nos altares, do mundo, qual igreja? Do mundo, todas. Igrejas. Todas, até todas as igrejas do mundo. Porque eu falei, Deus traz o que está para mostrar para a gente, olha. E se alerta para nós prestarmos atenção. Vamos vigiar, vamos prestar atenção. Nós somos uma alma, não vamos perder nossa salvação de bobeira. Então o que acontece? Ele entrou e foi penetrando com pessoas letradas, estudiosas, cientistas, entendendo escatologia, teologia, tudo quanto é isso. Deus faz a gente entender, para a gente compreender mais a revelação que Ele está nos trazendo. Tá bom. E daí em diante, então, ele pegou e foi criando isso. Agora a gente vai falar, a igreja nos amou, a igreja é católica, é assim. A salvação está aqui. É nós que devemos analisar e entender. E compreender. E por que eu estou trazendo essa mensagem, essa palavra? Por o século que nós estamos vivendo hoje. Essa geração que estamos vivendo hoje, irmão. De nós entendermos cada vez mais, e eu ensino para os irmãos muitas das vezes, por quê? Porque nós também somos taxados como ignorantes, igreja dos amor. Não, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Ensinar outra pregação na quinta-feira, tendo que crescer na graça e no conhecimento. E sabemos também sair explicando para essas pessoas, que pode ter pessoas também que querem ouvir, fica sem entendimento, eles comem eles na palavra e destroem eles lá na porta lá. É verdade. Porque às vezes sabe explicar, temos que saber explicar e falar, irmão, se você vai orar ao Senhor, sim, é de joelho calado e conversando com Ele, porque foi isso que o nosso general nos ensinou, nos formando para um exército. Porque você vai falar com Ele, na hora que você vai falar com Ele, é quarto, é quieto, é submissão, antes de falar, é tranquilidade. Esperar, calma primeiro que você vai falar com o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aí sim é calma. Agora na hora de expulsar esse maligno imundo que está aí, esse inimigo nosso aí, aprisionando as almas, é mandar embora. Sabe por que esse povo grita tanto? Eles não sabem o que estão gritando. Nessa hora você pode gritar. Nessa hora você pode mandar embora mesmo. Sai de perto de mim. Até o cachorro você trata melhor. Com ele não. Com ele você não vai falar com submissão, não. Sai demônio de joelhos. Não. É levantar mesmo, igreja. E sai. Nos cultos de oração lá eu costumo falar até com os irmãos no momento.
depois que a gente pegou, orou, depois do culto de oração, aí nós vamos levantar. Irmãos, agora vamos entrar no batalha. É a hora da batalha agora. Já confessou com o Senhor, confessou aquilo que você fez, você não tornar a fazer de novo, de errado. Né? Falei com os irmãos, se os irmãos quiserem depois acompanhar no canal de Família de Cristo Abençoado, toda terça-feira nós estamos lá em jejum e oração na igrejinha. Né? Irmão Luiz pregou lá, nós estamos lá. Segunda-feira nós estamos lá fazendo a obra para a rua fora. Segunda-feira, né? Quarta-feira vai mais os pregadores fora. Sexta e domingo mais eu que prego lá. Por quê? Porque eu entendo que Deus me dá, eu vou me dar a igreja. Deus fala com o anjo, não é? Então quando eu estou na humanidade, eu estou trazendo. Se ele vai mostrar uma revelação ali ao dia da pessoa, vai mostrar a revelação e vai mostrar o porquê que ele está mostrando aquilo. Por quê? Se é enfermidade, ele vai mostrar também, explicar por que aquilo está acontecendo. Se é cura, eu vou entregar. Por quê? Porque nem tanto fará aquilo que está na presença de Deus. Aleluia. Agora, se é assim no mundo, sim. É para a glória dele e os feitos dele. Por isso que eu mostro no canal todos os feitos. Amém, irmão? Depois vocês entram mais lá para ajudar a divulgar, para chegar em mais pessoas, para as pessoas que acham ainda que o Senhor não está operando. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Aí a gente entende. A gente vai entendendo que o diabo ele não para. Ele fica planejando o tempo todo, tentando uma forma. Aí hoje ele vem dessa forma. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus recebe a revelação de Deus. Qual a revelação? Essa aqui primeiro. A revelação daquilo que Deus está trazendo, que está em oculto, e depois ele mostra a luz. Aqui, meu filho, olha o que eu estou mostrando aqui. Não aceite isso. Não concorde com isso. Porque o homem de Deus, ele não concorda. Tem que botar nessa denominação. Porque ele está vendo que está errado, ele não concorda. Está errado isso. Não está assim. Eu não vou concordar. Não. Por quê? Porque depois sou eu que vou fechar os olhos. O Senhor vai falar comigo. Eu te ensinei isso. Eu te expliquei isso. Por que você concordou com isso? Por que você aceitou isso no ambiente que você estava, no local que você estava? Você vendo que isso estava errado. Aí nós vamos entender o porquê da palavra de Deus também, até no nosso meio. Porque tem muita gente que não tem mais um contato com Deus na terra. Deus usa por causa do momento que está no altar para as almas. E é muito sério no momento depois que o Senhor for prestar conta e falar, sai! Vai ser tipo desse jeito, sabe? Agora a gente fala do demônio. Ele falou na linguagem dele, né? Mas eu que sou falho e pecador, falo na nossa linguagem para vocês entenderem, porque Deus, ele é manso, puro, humilde, e o português dele é claríssimo. Glória a Deus. Ele disse dessa forma, sai de perto de mim, some daqui, não quero nem te ver. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Na frente do mundo inteiro, vergonha eterna. Aí Deus me faz me entender o quê? Tá sério isso? Mas é a igreja Deus amor? É a assembleia? Quanto tempo isso acontece? O quê? Deus está me fazendo entender. Não quero nem saber. Deus está me fazendo entender. Eu não vou fazer. Eu não vou participar. Não vou concordar. Aí nós entendemos Israel inteiro, irmão. Inteiro, Israel inteiro. Tinha os profetas de Deus, mais de 7.000, que ainda Deus não tinha colocado no momento para as pessoas verem que era o profeta. Deus vai escondendo os profetas dele que ele está enchendo. De cada geração, geração tem. Toda geração tem. Deus vai levantando os profetas verdadeiros, irmãos. Infelizmente vai levantando, vamos rompendo por pouca coisa. Sabe como? Aceitando que está meio duvidoso, aquilo que está meio estranho, está meio errado, vai deixando aquilo. O que acontece? Você concordou, acabou. Começa o canal sendo fechado. Naquela hora, o canal vai sendo fechado. E o que acontece, irmãos? A pessoa vai perdendo o contato com Deus. E na nossa geração hoje é assim. Deus até hoje, por causa dos que estão ali,
mais vai receber no final. Sai de perto de mim, para não falar para isso, Deus fala com mais educação. Some de perto de mim, eu não quero nem te ver. O que você está fazendo? Está fedendo já. Sim, você já está fedendo. Aí a gente entende como é, irmãos. Falar com vocês, irmãos, eu tenho temor de abrir a Bíblia. Sabia por que eu tenho temor? De Deus me fazer eu entender. E quando Ele me fazer eu entender, irmãos, eu falar, Deus, meu Deus, tem que sair falando isso agora sim. Assim, esse tipo. E às vezes as pessoas olham que está cheio de profeta e a gente vê caminhos estranhos. Muitos profetas por aí caminhando. Glória a Deus. E às vezes já perdeu o contato. Mas estão vivendo por causa dessa palavra. E no final vai acontecer isso. Ah, mas precisa de se cortar lá, você já está acostumado a entender. E a gente fala no nosso meio, no nosso meio. Aqui mesmo. A nossa denominação. Muitos servos já perderam o canal. Aí a gente entende que naquele momento e naquela hora tinha muitos que estavam guardados, até Eliseu estava guardado, estava no meio. Estava? Eliseu também estava no meio? Então, estava vindo mais profeta. Deus sempre continua até hoje assim. Ah, morreu fulano, está vindo mais. Tem mais. Tem que eles passar. Se eles concordar, se eles corromperam no meio do caminho, é aí que eu falo que eu tenho temor de entender. E na hora que eu vou entender para mim, não vou fazer isso. E na hora que Deus quer que você passe também. Você pegou para você, na hora que Deus quer que você passe. É fácil? Não. Mas o profeta ele quer ajudar. Elias estava querendo ajudar todo aquele povo. Elias estava querendo salvar aqueles irmãos, aquela igreja, aquele país, irmãos. Ele estava querendo ajudar. Ele sabia que Deus era com ele, irmãos. Amém. E que ele falasse ia acontecer, irmãos. Mas não foi nem por causa do sinal que ele estava ali. Mas ele estava na mente dele, no coração dele ali, né? Que depois ali que acabasse tudo aquilo, o povo, né, ia se converter de novo, voltar a analisar, entender, enxergar, para sair daquelas coisas que eles estavam fazendo, que eles estavam vivendo, né? Andando meio com dúvida, andando assim, porque Deus não é de dúvida. Eu falo lá muitas vezes na igreja, quando Deus vai lá e pede que a gente fosse se livrar de novo, aí você gosta de toma uma guerra do diabo. Que guerra, irmãos? Às vezes você entra num local que sempre fica assim. Glória a Deus. Aquela mesma coisa, aquela mesma negócio, aquela mesma forma. Nós não pode ter isso na nossa vida. Porque nós não sabemos como que vai ser o dia do que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar, de que forma que vai ser, de que modo que vai ser. Nós não sabemos, é um culto diferente do outro. Aí o que acontece? A pessoa toma aquela guerra ali na mente dela. Qual guerra? Nem muito esses que nós entendemos aí não. Porque Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, não. Sabe como que é? Que se passa com a palavra de Deus e com a revelação de Deus, e ainda não é a revelação de Deus. Sabia? Porque isso aqui é a revelação para nossos dias e a mensagem que Deus está dando, o que Ele está falando ali naquele momento ali. Aleluia. E a revelação maior de Deus é essa. E vou trazer para vocês uma base, porque o homem de Deus, Deus mostra como que o falso profeta age, né? De como iria acontecer e como é que Deus quer. E muitas das vezes, como Deus quer, muitas das vezes muita gente não vai querer aceitar. E ele queria que até Jezabel também, no momento ele se convertesse, sabia? Acabe. Todos, a mente dele, o coração dele, o pensamento dele era esse. Mas naquele momento traiu ele, porque infelizmente nós estamos vivendo tempos que temos comichões no ouvido, multidões que nós temos que pregar, comichão no ouvido, irmão, não vai aceitar. Temos que estão procurando profetas para eles. Olha para você ver a guerra que tem para a gente explicar e trazer ali um que vai vir mesmo para receber de Deus. Tem esses que vão procurar para eles ali do jeito que eles querem ouvir, da forma que eles querem ouvir, e aí a gente entende que muitas das vezes quem é
falso profeta é a multidão que está querendo aquele jeito. Ô, glória a E Deus. não tem como a gente ficar tentando combater. Você pregou, falou, né? Os puxões no ouvido, os corta-larga que vão continuar do mesmo jeito, da mesma forma, que vão ser levantados para degredir a gente, para bater na gente, para sentar, que às vezes está lá na sua própria parentela, sabia? Que eu preguei aqui semana passada. Se você ficar demais no meio da sua própria parentela, você pode estar se perdendo também na roda do escarnecedor, até na própria parentela sua. Chama uma festinha, você está lá o dia todo. Não sai uma palavra de Deus. Aí Deus não trouxe a gente como cauda. Você vai sofrer dentro da sua parentela, dentro dessa espada. Aí você está lá só convivendo no meio e vivendo no meio. Aí esse profeta, Deus levantou ele para acordar o povo naquele momento. E aí a gente entende, irmãos, quando é uma pessoa que tem um contato de Deus na terra. E aí a gente vai compreender como os falsos profetas também trazem. Escuta aí. Que Moisés estava com o seu cajado. E no momento que Moisés estava com o seu cajado, Deus falou com Moisés. Moisés, toca na água. E naquele momento Moisés ouviu a palavra de Deus. E Moisés escutou a palavra de Deus e tocou na água. E naquele momento a água se transformou em porta. O cajado em chave. Glória a Deus. E é assim que Deus quer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Toca na água que Deus vai te abençoar. Faz desse cajado virar uma chave. Eu não quero trazer mais aqui, porque se eu trazer mais aqui, vai entrar dentro do seu ego, dentro do seu coração, dentro da sua carne, não na sua alma. Você vai sacudir, vai balançar, vai entender. Que linda mensagem deste homem! Aí vai te levando você soprando para lá, soprando para cá. Só traz mensagem assim. O que é essa mensagem? Segmento, irmão. Acorda. Segmento. Está cheio de pessoas com intelecto e entendimento, irmão, que trazem segmentos dentro da igreja. O povo sai com fome. As almas saem com fome, irmão. Aleluia, glória a Deus. E a pessoa recebe o segmento, irmão. Deus faz entender o homem de Deus o que eles trazem. Aí o homem de Deus entende e fala: bonito, profundo, mas cadê a revelação? Que revelação é essa? Nós não estamos servindo a um Deus que nos levanta para seguir as pesaduras dele e que também está nos dando meios de entender e combater esse demônio. Amém. O que está vindo para me defender? O que está vindo para me atacar? Entendemos Deus falando no nosso meio, que meio por meio de palavras, irmão, dentro da palavra, irmão, até com Deus. Verdade. Ontem, irmão, estava pregando o negócio de tentar lá, eu já entendi já o que Deus estava falando comigo. Dentro da palavra, aqui, ó. Ele vem aqui. Aí você acha que é o seu trabalho. Você acha, não, meus irmãos, você não toma cuidado para você ver, não, irmão. Nós estamos vivendo finais, irmão. Está a qualquer segundo, irmão. Jesus volta a qualquer momento, irmão. Está só cumprindo. Olha o tanto de rumores, nunca se cumpriu na nossa geração. O que todos os nossos irmãos passaram. Paulo se fez ali, naquele momento ali, para não casar, irmãos, para não fazer nada, porque ele estava com o intuito ali, que era a qualquer momento Jesus chegar. Mas tudo que aconteceu do início, irmão, até agora é nós que estamos vivendo, irmãos. O diabo está louco para arrastar as almas, estão invadindo, irmão. É silenciosamente, irmão. Se a gente não prestar atenção, nós engolimos mensagens seguidas, irmão. Porque Deus veio para trazer combate para nós, nos ensinar a combater esses momentos, essas heresias e essas coisas que é silenciosa. Se a gente não prestar atenção, a gente engole. Aleluia, glória a Deus. Não é lindo? Mas cadê a revelação? Só seguiu a Bíblia, Tira irmão. ela e torna calçada. Se a Bíblia, irmão,
que acontece? Às vezes são pessoas que às vezes tinham até contato com Deus. Tem um dom ali. E começou a manusear o dom de outra maneira. E o dom começou a ser manuseado de outra forma. E muitas das vezes a Bíblia diz, se possível, enganarão. Mas se possível é pouco tempo. Porque sempre Deus levanta um para acordar o povo. Levanta um para acordar, irmão. Ó, está errado isso aí, os espíritos escutando essas coisas. Glória a Deus. Eu desde novo convertido o Senhor até nos louvores, só eu. E ninguém falando comigo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que minha vida é quarto, monte, igreja, vigília, no momento que eu vim, Jesus me tirou. Era só eu sozinho até hoje. Deus me pintou para me ser assim. E Ele que me ensinava. Irmãos, eu via mistérios de Deus. Eu ficava dentro do meu quarto assim. Eu cheguei a ver a pomba. Aquela pomba que pousou em Jesus. Mas é tudo escuro mesmo, irmãos. É como Jesus falou mesmo. É tudo escuro. Eu fechava o olho assim, ó. Eu via ela vindo. Era toda de fogo, irmãos. Toda de fogo assim, ó. Ela vindo assim, ó. Eu via muita coisa que eu vinha do culto. Só ficava lá adorando, glorificando. E chegava e ia para o quarto. Ia para o quarto e chegava na hora para deitar, eu ficava vendo mistérios ainda. Foi Deus, irmão, que me explicava e me ensinava eu sobre os esmaltes, batom, maquiagem. Eu falava com os irmãos, ele me mostrava. Eu era muito tempo na igreja que nem era assim, eu nem era Deus amor, nem conhecia Deus amor. Aí eu começava a entender, ela deixa eu falar, aquilo que Deus me mostra, os irmãos vivem igual. Aquilo que Deus está me mostrando. Então já era o que Deus me fazia. Então não foi ninguém que pregou para mim, era Ele me mostrando, porque eu vim para a presença dele e falava para ele, Senhor, me ensina para ninguém me enganar, porque eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero vir para a presença do Senhor agora mesmo, porque eu ouvia falar de falsos profetas já, de falsos pastores, de muita coisa. Então o que acontece? Esse dia em diante eu entendi que é aqui, irmãos, ó, que é a nossa salvação. Aqui que está a nossa salvação. E aí diante, então, o Senhor passou a me ensinar. Então, uma das igrejas que está mais errada ainda é essa católica. Mas não existe igreja santa, mas é que está mais errada. Mas Deus não quer que a gente fique, Ele quer tirar. É o que eu falo para os irmãos, faz com nós, os irmãos. Lagoinha vem, de Universal, para tentar puxar também, que não é fácil, não. Tentar tirar desse meio também. Por quê, irmão? Tem pessoas que ficam certo tempo, irmãos. Deus usa todas essas igrejas, sabia? Não fico falando dessa forma, senão você vai ser ignorante. Aquela igreja assim, aquela igreja. Não, você acaba que afasta a mão. Então, Deus usa todas as igrejas. Quem está enrolado é quem? O que eu sempre falo? Aqui, ó, em que Deus está dando, eu, pastor, nós que estamos enrolados, se nós não ensinarmos certo. Agora, esses estão enrolados. Deus vai, sai de perto de mim. Some de perto de mim, está fedendo aqui, ó, o que você está falando, sai de perto de mim. Vai ser como se fosse assim, irmão. E o mundo todo vendo, imagina, todas as nações, todas as gerações, vai ver esse momento deles, ó. Que vergonha vai ser, irmão. Não é a vergonha que você vai ali fazer um curso e não passa, vai fazer uma prova e não passa, é que a pessoa falando não para você, você voltou ali. É para a vida eterna. Deus, não é um ser humano, é Deus falando, sai de perto de mim. Porque é tão sério que eles receberam e não quis fazer. Aleluia! Por causa do homem. É muito sério. É muito sério. Então eles estão infiltrando hoje em dia. Então nós estamos entendendo como que é o entendimento da Bíblia e como é a revelação de Deus. A revelação de Deus é diferente. A revelação de Deus é aquilo que Deus está trazendo. Então Deus nos faz entender através dessa forma que a espada, a palavra de Deus, ela é assim uma espada de dois gumes. Então faz a gente entender. Falou, pai, esse cara só está trazendo isso. Não está trazendo a palavra de Deus para nós nos protegermos e combate, não, porque Jesus não parou, irmão. Até hoje ele é assim. Nós viemos para a casa de Deus, nós viemos adorar para Ele nos ver, porque isso está acontecendo até nas igrejas que nós estamos. Está morrendo muita gente, por causa de que a pouco, hoje já está vindo um costume, já. Hora da revelação, hora da palavra, vai estar aqueles no programa. Bora lá, hora de revelação. Da palavra, não, agora é a hora da palavra, agora. Aí está tipo um ciclo, não. Jesus até hoje, deixa eu entender agora o que Deus está
Falar comigo lá. O que Deus vai nos ensinar? O que Deus vai trazer mais para nós entender? Mais, porque eu estou precisando de água. Estou precisando de receber da água do Senhor de combate, de luta, para me guerrear, para me defender, porque os falsos profetas. Aí a gente vai entender, hoje eu estou entendendo o que os falsos profetas fazem. Então eles estão trazendo segmentos. Então são segmentos, irmãos. Eu posso pegar a palavra e seguindo. Posso pegar a palavra aí que no momento ali estava o óculos no olho de Paulo, que ele não estava enxergando. É um segmento, irmão. Então a gente tem que entender então, o que Deus está trazendo mais? Cadê a revelação? Estou precisando. Aí é quando a pessoa sai querendo alguma coisa que sabe. Aí começa depois disso aí, melhor a pessoa, correu os versículos rápido. E entrou no outro versículo, a pessoa não entendeu, não engoliu, não recebeu a revelação, aí entra outra coisa para sua cara. Aí você vai gostando daquilo. Aí por isso que está cheio de estrela. Cheio de homens que se intitulam profetas e só estão trazendo segmentos nas igrejas. As pessoas estão recebendo segmentos. Porque a palavra de Deus é para nos defender, nos proteger. E é assim que o diabo vem fazendo dentro das igrejas. Implantando coisas que não é do Senhor. E tem coisas, irmãos, que Deus às vezes faz a gente tirar. E tem coisas que eu não entendo. Glória a Deus. Que o Senhor me ensinou isso. Porque, primeiramente, que minha esposa cantou: o meu nome ouvirei Jesus chamar. Por que eu falei com os irmãos que eu tenho temor às vezes de abrir a Bíblia, Deus me fazendo alguma coisa que está nessa geração, que está às vezes na igreja, que está às vezes no ambiente. Aí a gente entende, o vinho tem que largar a maquiagem, tem que largar o batom, tem que largar isso, tem que largar aquilo. E quando depois Deus começa a te mostrar mais, Glória a Deus. a mais, vamos supor, começar a te mostrar no seu quarto. Aí começa, tira. Isso aqui também não está me agradando, não. Vou te mostrar mais ainda, vou te mostrar dentro da palavra. Vou te mostrar, Deus, mas isso aqui, vou te mostrar agora em sonhos. Deus, mas isso, vou te revelar mais ainda. Isso não me agrada. Não está acreditando, não, vou levantar para te falar com você que isso não está agradando. E Deus vai dando sinais e sinais, irmão, sabe por quê? Para mostrar para a gente que não está agradando a Ele, coisa reciclada. Mas é isso. Não olha para isso, olha o que está na palavra de Deus. Tem muita gente que fica olhando para isso. Toma cuidado, senão você acaba olhando o que os outros estão fazendo. Pode ser quem for. A Bíblia diz que se for um anjo que vier do céu e pregar o outro evangelho que não seja esse, é maldito, irmãos. Então o santo homem de Deus, a Bíblia diz assim, que aquela mulher falou que lá vai o santo homem de Deus, não profeta. Primeiro a gente tem que ser santo, homem de Deus. O profeta está cheio, tinha 400 lá, gritando, pulando, esperneando. O que foi o momento todo? Que era só para vocês entenderem a introdução primeiro, vocês entenderam o momento que Deus pegou ali, até aquele carro, aquela bagunça, aquela bagunça, fazendo de tudo para que se manifestasse ali. Não manifestou nada, não aconteceu nada. Então o que acontece? 400 contra uma pessoa. Imagina, está vendo como é diferente? E às vezes Deus vai dar a gente entendimento em coisas que vai ficar para a gente, mas não pode ficar para a gente sai passando. Se não aceitou, infelizmente, é só mais um lugar. Sabia? Que é até a igreja. Sabia? Que Deus vai enviando com amor àquelas almas, com amor àquele povo, com amor àquela casa. Estamos chamados de casa, é isso aqui, ó. Sabia? Isso aqui é casa? É isso que é as casas? Sabia? É isso aqui, ó. Tem lá fora também, tem aqui dentro. Casa também. Glória a É muito Deus. sério. É muito sério. Nós não estamos aqui num momento de um auê, sim, é gostoso estarmos juntos, porque foi Deus que criou o sentido. Não tem problema. Isso já aconteceu comigo, eu ficava assim na igreja, mas estava no meu coração agora na Deus. Como é que eu ficava no Mineirão também?
Estava no meu coração no convertido. Nunca julgue. Deus me ensinou isso. Deixa esse povo falar que é meninice, que é rico. Depois eu ponho pra você, deixa acabar. É o momento que a pessoa está na presença de Deus, o momento da criança dela, Senta a aqui, minha ó. filha fica assim. Você está lá em casa, aí eu pego ela também lá e eu estou sentindo isso. Está sentindo, eu estou vendo. Entendeu? Hoje, com ela. Aí tem gente que até hoje não entende. Às vezes a criança está ali, cantando ali, está pulando, está ali. Aí a gente tem que a pessoa vê lá, todo arrebentado, aí vem, assim, porque ela vive se entregar. Eu vivo a presença do Senhor dessa forma. Não vai ficar quieta, não? Né? Porque a gente não tinha sentido da gente. Deus é ciumento. Aí o diabo usava a gente para ficar lá. Com o sentido, com a emoção da gente, era tudo emoção. Mineirão é emoção. Essas músicas do mundo é uma emoção que o diabo usa para atacar cada um dessa geração. E Deus mostra a gente para a gente sair passando e explicando para o povo. Aí o povo vai entender. Né? Os cursos de libertação, você fala não. Aí conhecereis a verdade. Vos libertará. Aí a pessoa vai entender, meu Deus, que palavras são essas? Aí pega e fala de geração em geração, o diabo cria essas coisas. Aí eu crio o forró, cria cada um para gostar de uma coisa. Cada um é preso por uma coisa. É a palavra de Deus. Senão não é a palavra de Deus. Todos são presos em alguma coisa. Ah, não bebia, não fumava, é preso em alguma coisa. Então, é muito sério. Então o que acontece, irmãos? Aí Deus passa a ensinar a gente, mostrar a gente, falar, não aceite. Se você viu que eu te mostrei, não aceite. Por quê? A pessoa perde o contato quando ela vai se ensinando. Quantos que Deus faz entender e vai indo assim e vê que aquela coisa está meio esquisita, meio estranha, mas continua aí. Tem que tomar cuidado, não é perto. Glória a Deus, De aleluia. entender Jesus Cristo trazendo a você para você trazer para a igreja, trazendo a você para você trazer para a igreja. Aí você está sendo só ali, ó, está trazendo para a igreja, para aquele local. É aí que a igreja vai crescendo, juntas, unidas e tendo entendimento que aonde que elas varinhas, aqui sabedoria, a pessoa nunca pega a onda, nunca se igreja. Aí ao pouco você vai ganhando aquela pessoa, mesmo que não vale na sua igreja, mas você está indo, está lançando, está levando, está desfazendo os planos do diabo. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu também, irmão. Né? Que isso aí desfaz o plano do diabo. A pessoa era presa no forró, era presa no, entendeu? No funk. Geração vai criando coisas. Antigamente era agora, forró da minha época, e funk mais lento, mas tudo isso, nada disso agradava a Deus. Glória a Deus. Então tudo, até que a irmã entregou lá também, Deus não mostra, falando, ó, sobre algo ali, Deus mostra nada, então, é mais confirmação que o Senhor. Então o que acontece, irmãos? Então vai aprendendo, é lógico que tem pessoas também que estão ainda na escola para entender os dons, os mistérios, que é uma coisa que tem que ser cuidada e zelada por nós também, principalmente os que estão na frente, que tem que saber cuidar e zelar. Por quê? Você vê a pessoa que tudo é só ele chama para ele, só ele fala que é ele, está errado. Porque o verdadeiro santo homem de Deus, ele ensina. Aí tem pessoas que estão enganadas com ele, então o santo te ajuda para sentar primeiro, para aprender primeiro, que é a escola de Cristo. Então a igreja é uma escola para a gente ir aprendendo também os dons, os mistérios. Então a maioria, o falso profeta, ele quer só para ele. O falso profeta, o anticristo, só quer só para ele. O homem de Deus quer levantar outro. Quer ajudar outro a entender também, a ter conhecimento nas coisas espirituais, para ele também ser usado por Deus depois que Deus levar ele. E aí as pessoas se entram, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já vejo, pode ter uma boa palavra, já vejo assim, até Paulo falou, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de para quem? Aí a pessoa, não, Paulo falou isso, já está trazendo a palavra errada para trazer pessoas para ele. Pessoas para ele. O homem de Deus, ele quer ajudar o outro também com entendimento nas coisas de Deus. O que mais fala na igreja. O mais fala, gente, presta atenção. Eu trouxe aqui também, Deus não fez entregar para mim com a irmã. Pô, irmã, a irmã estava lá, né? Cadê a irmã? A irmã está lá dentro lá da altaria, né? Isso, a irmã, Deus não fez entregar para ela também. Né? Se ela está bem ali, aí o que acontece? Aí de repente ela lembra de uma pessoa lá do lado de lá, aí Deus está trazendo para ela o que vai mostrar para ela, o que vai falar com ela, o que está acontecendo do lado de lá.
Muitas vezes a pessoa está assim, não. Aí Deus está trazendo, aí ali quando a pessoa está assim, vou te mostrar você o que está acontecendo com essa pessoa. Quando às vezes a pessoa lembra de uma pessoa, aí a pessoa vai para o juiz e não quer. Não, pode continuar fazendo seus afazeres. Porque Deus é o mais educado. A pessoa está sendo fazer, tem que acontecer assim. Isso é vida de oração, irmão. Às vezes para não machucar alguém, às vezes a pessoa está o joelho até cansado de tanto. Um dia eu fui falar com uma irmã, pastor, eu estou te orar é assim. Ignorante, então, isso. Aí a pessoa perde o que Deus vai trazer mais para ela, para o entendimento. Aí Deus vai lá e chega e começa a trazer mais da pessoa. Isso é o que, irmão? Você ensinando a pessoa também como é que Deus faz com a minha vida, né? Eu com minha esposa, eu ando de bicicletinha, sabe assim? Falava assim, a Aline já até sabia. Por quê? Costuma já. Você sabia o Aline, vou ali. Já sei, vai entregar, mas vai entregar em casa de quem? Eu sabia. Por quê? Às vezes eu estava ali abaixado de olhar, né? Nós vendemos chup-chup, né? Tirava 10 centavos. Eu tirava 10 centavos para pagar o dia, né? Do chup-chup, na mentira. Então o que acontece? Tem nem muito tempo, não, isso deve ter uns 4 anos, eu acho, né? Aí eu saí com a minha bicicletinha lá entregar, Deus me mostrou isso. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, Deus não fez entregar para a irmã também, né? A irmã também recebe muita revelação de Deus, e às vezes não sabe o que está acontecendo e acha que está acontecendo com ela, e Deus está dando um sinal para ela, ouve, escuta e ouve, né, irmã? Que é um momento da escuta fora. Aí Deus dá sinal, Deus é educado, dá sinal, faz ouvir. Eu falo, irmãos, eu estou falando isso para os que já estão firmes, os que estão na obra, trabalhando, que às vezes Deus vai fazer isso, entendeu? Nossa, não, para, pode não. Aí Deus às vezes faz você sentir o seu próprio corpo, a pessoa que está na frente de Deus. Não, isso é mais que os que estão na frente de Deus. Glória a Deus. Então o que acontece? Uma das coisas que ele fazia, tinha ele e tinha mais 50 profetas com ele. Né? Elias. Então ele cuidava, zelava também desses outros profetas. Então não existe, você vê profeta sem igreja, profeta que está ali, profeta que está aqui, não tem igreja, não tem um pastor, está errado. Já está tudo errado. Glória a Deus. Tudo errado. Não tem como o nosso corpo andar sozinho, irmão. Não dá para o nosso corpo andar sozinho. Eu novo convertido, né? O pastor falava comigo, não fique na porta de igreja, não vai para casa de alguém, não obedecer, porque aí o Espírito Santo de Deus falava comigo. Eu assim, não obedeceu o pastor, não estou obedecendo. Era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu novo convertido, vim do mundo do trago, que eu tinha pegado, que isso? Deus me usa, e não sei o que, Deus não quer isso. Então, sempre, Deus não separa a igreja. Deus não vai. Você vê pastor assim, profeta assim, nem deixa subir em altar, nem deixa passar. Está todo errado, está querendo se achar. Nós somos membros do corpo, né? Nós somos casa, chamados de casa templo, onde o Espírito Santo de Deus vai sair daqui, ele continua conosco, andando conosco. Mas somos membros. Nós não podemos viver pastor também que não firma uma igreja, também está errado. Ficou ali 5 meses, ficou ali 2 meses, ficou ali. Nunca firma, tem alguma coisa errada também. Porque o pastor é para trazer ao redor. O pastor é para trazer para a igreja. Para a igreja ele cresce. Nem que seja 2, 3, né? Como às vezes falou, vou te dar você como para 10, ou você vai ser para 50, você vai ser para 1000, né? O sopro dele falou. Vamos mudar. Homem de Deus também é humilde. De ouvir, não é mesmo? Eu estava trazendo para ele uma revelação. Mas quem fala passo a passo com Deus? Não é Moisés? Tanta gente que acha que já vem um bonzinho, né? Saindo por aí. Então, mistério. Fui falar com um jovem e falar assim: a primeira coisa que tem que obedecer ao seu pastor. Eu posso ser profeta. Fui muito perseguido lá, irmão. Fui muito perseguido, né? Falou que fui para ser missão, Aí não quis ouvir, eu falei assim, seu pastor te deu 30 dias, não passa isso não. Mas é porque eu estou querendo, não, procura um jeito de conversar com o seu pastor, a não ser que você vê que esteja num local que um pastor e vai conversar com ele, né? Conversa com o seu pastor como é que lá, e aí, como é que está aí? Que é a primeira coisa que eu obediência, irmão. Um dia você deu dom saindo assim, não. Você vai tomar uma guerra fora. Glória a Deus. Entendeu? Primeiramente, missão. Tem gente que fala missão, não sabe nem o que é missão até hoje. E vem falar missão. Eu falei, não sabe o que é missão. Paulo ia para os locais, e aonde Paulo estava, irmão,
Ele ficava um tempo, é isso que é a igreja, é isso que é crescimento, isso que é fazer a igreja multiplicar e crescer. Ele ficava no local pregando aquela redondeza. Ah, está vindo missão? Tá. Irmãos, está vindo uns irmãos aí para a missão, né? Quem tem algum pontozinho, quem tem algum local lá, vamos preparar o local, o pastor do local. Ah, não é a missionária, não é. É o pastor, irmão. O pastor tem que cuidar dos profetas. O pastor tem que cuidar dos evangelistas. O pastor tem que cuidar de todos, irmãos. É o pastor. Glória a Deus. Deus vai falar com ele, irmão. Deus vai falar com o anjo, irmão. Glória a Deus. Por isso que Deus disse, se até um anjo, e Apocalipse disse assim, ao anjo da igreja, e se Deus disse, se um anjo vier do céu, Deus está trazendo também um Glória a anjo Deus, do céu, e o pastor que é anjo também. Mas se ele pregar o que estiver errado, não aceita. Glória a Deus. Mas não aceitar para arrumar confusão? Não. Você vê que aquilo está errado, Senhor, eu não posso aceitar isso. Às vezes Deus vai tirar você daquele lugar, sem rebeldia, pastor, eu estou saindo. Eu saí da igreja que eu estava lá, comecei a todos os pastores, vi que estava errado aquilo. Comecei a falar sobre batom, maquiagem, eles foram me ensinando. Mas doeu em mim, foi fácil eu falar para os meus pastores sobre batom, sobre maquiagem, e a igreja era toda assim. Aí quando eu peguei, irmão, mas não é assim, não é dessa forma. Nem lá a esposa do pastor vivia na doutrina. Mas a igreja não, eles não falavam. Falavam antigamente, depois não era Deus amor em mim. Mas eu peguei, falei, conversei, Deus me ensinou a falar numa boa. Deus me explicou, eu falei na época, 3 pastores, igreja pequenininha, também quase igual a onde eu estou lá hoje. Eu estudei, depois me põe numa igreja pequenininha. Sabe por quê, irmão? Se você é obediente ali desde o menino, no momento que você, sua meninice ali, ó, esquece do mundo que você vê, pode até vir com 100 anos, né? Ali é meninice, ali é o momento de criança seu. Desde o momento de criança seu ali, se você soube obedecer os seus líderes, irmão, você está mostrando que você. Deixa minha Bíblia aqui. Mesmo eles estando errados, você tem que orar para Deus, apontar eles. Mas se Deus te dá um entendimento para você entregar, é isso que eu falei. Aí Deus vai ter que dar entendimento para você entregar. Para a gente falar. É aí que a gente vai, porque Elias queria ajudar aquele povo. Elias queria abençoar aquele povo. Né? Então a gente entende isso. Né? Então o seu sogro também, pois ele obedeceu ele também. Obedeceu ele porque escutou ele porque ele viu que estava vindo uma visão de Deus para ajudar ele. Esse pique que você vai morrer falando com Deus face a face. Se você não dividir isso, se você não repartir isso, aí então ele pegou e repartiu. Obedeceu e viu que era o quê? Era uma revelação, irmão. Uma revelação para ter mais produção. Por isso que ele não pode falar de igreja A, igreja B, igreja C. Deus está lá. Sim, está lá. Mas se chegou até você, você entende. Infelizmente, não, mas as coisas que estão lá não estão pregando. Não estou pregando. Porque às vezes Deus vai trazer para um local onde vai ser verdadeiramente daquele jeito, sem ser ignorante, sem confusão, sem perturbar e sem nada, irmão. Então, foi assim que esse homem pegou e fez Elias. E aí a gente entende o porquê, né, da missão também, irmão. Então, a gente vem, o pastor preparou ali o ambiente, preparou o local, o pastor, irmão, não é evangelista, não é ninguém não, é o pastor que tem que preparar os missionários vindo, a chegada deles que são irmãos, que são também o corpo, e preparar um local, se a igreja tem um pouquinho de condição, vai ser aquela condição, se não tem mais que aquilo, tem aquilo, mas se tem uma condição boa, vai colocar os irmãos também, tranquilo, não vai deixar os irmãos só porque está vindo, de qualquer maneira, de qualquer forma, não, então já está errado. Aí aqueles missionários vão atacar aquela região. Ah, está vindo missionário para cá? Está vindo missionário para esse rebanho aqui? Ah, sim, então os missionários vão atacar isso aqui. Irmãos, mas é para ajudar eles, aí os irmãos não estão vindo, eles estão vindo para a obra mesmo. Né? De dia, de noite, de manhã, né? Que negócio de ficar em igreja, pregando só na igreja. Que missão é essa, irmão? Para com isso, está errado. Está errado. Se é pregar igreja, não precisa então de pastor. Isso não é missão, irmão. Então nós temos que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, irmão. Aí a gente vê que a missão do missionário vai, opa, hoje é Cracolândia, depois da manhã nós vamos entrar nas cadeias, depois é isso, tudo naquela região.
Vamos atacar as casas aqui, entendeu? Essas casas ao redor. Opa, agora vamos para lá, irmãos, ó. Mas eles estão ali por conta da obra, só por conta da obra. É isso, não, agora, missionário que quer prega na igreja lá, prega na igreja lá, prega na igreja lá. Aí vem comigo falar que é missionário, mas para mim já vai falar, já está vindo meio bagunçado. Já está vindo meio de qualquer maneira. Para mim não tem missão. Está errado isso aí. Aí a gente entende. E aí a gente vai compreendendo e entendendo também no nosso meio por que está bagunçado, por que está vivendo assim. Entendeu, irmão? Então é muito sério. É muito sério. Amém. É muito sério para a gente compreender e entender. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quem vai ofertar na casa do Senhor? Quem vai dizimar na casa do Senhor? Acabou. Tá quase. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho a moedinha aqui pra você. Não tem moedinha. Pode ser tipo. Glória a Deus. Não, tá bom, só acabou. Põe a bolsa lá. Folgada. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Quem vai ofertar na casa do Senhor? Amém? Coloque-se de pé para nós fazermos oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai, na vida de cada irmão e de cada irmã que irá ofertar, dizimar na casa do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que irá ofertar e dizimar nesta noite para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos fazer a oração. Pode passar. Nós vamos fazer a oração aqui na mesa, amém? E aí os irmãos vêm para cá, tá bom? Vem para cá, né? Que eu vou ir dando lugar ao Senhor que o Senhor tem para me mostrar aqui. Amém, irmão? Então, outra coisa também, irmão, muito séria, né? Como eu disse para os irmãos, que a gente tem que prestar atenção, né? E analisar muito, né? Porque o homem de Deus, né? Aquele que recebe entendimento, Deus dá a ele entendimento do que está de acordo com a palavra dele. Aquilo que não está de acordo com a palavra dele, né? Ele não tem que aceitar. Então o que acontece muitas vezes? Às vezes vai soar de uma outra maneira, de uma outra forma, do que aconteceu com ele mesmo, né? Havia um só povo que já estava assim. Então hoje tem muitos homens de Deus aí ainda espalhados por este mundo, né? Por esta geração, né? E na igreja também, que tem postal Deus é bom. Amém, irmão? Então tem coisas também que eu não faço. Amém, irmão? Por quê? Porque Deus me fez entender. Amém?